dia em que Leandra Siqueira cruzou o portão de ferro da Fazenda Braga, o céu sobre o sertão do Piauí estava cor de brasa. Não era presságio, não era poesia, era agosto. E agosto, naquele pedaço do mundo, sempre chegava assim, como uma sentença. Ela tinha 24 anos, uma blusa desbotada de algodão que já havia pertencido à mãe, e uma raiva no peito tão densa que esquecia de doer. Na mão direita, um envelope amassado. Na esquerda, nada, porque não havia mais nada para segurar. 3 dias antes, o pai dela havia assinado um papel que não sabia ler direito. Isso era tudo. Era o começo e o fim de quase tudo o que Leandra conhecia. Seu Zé Siqueira tinha 62 anos e uma letra de gato, aprendida aos trancos numa escolinha rural que fechou quando ele tinha 10. Durante 40 anos, ele meou terra na região de Floresta Nova, um município de 12 mil almas espalhadas entre a Caatinga e a Poeira, a 220 quilômetros de Teresina. Havia plantado milho, feijão, criado galinhas, enterrado um filho e sustentado a família com as mãos que um dia foram fortes e agora tremiam sempre que ele tentava segurar uma caneta. O contrato que assinou era, segundo o homem que o apresentou, um advogado de terno surrado que falava rápido demais. Uma simples renovação de parceria com o Império Braga Agro. Mas não era. Era uma confissão de dívida. 420 mil reais. Leandra só soube na manhã seguinte, quando um oficial de justiça bateu na porta de tabua da casinha da família e entregou uma notificação extrajudicial. A mãe, Dona Zefinha, leu em silêncio, dobrou o papel com cuidado, como se ele fosse explodir, e ficou sentada na cadeira de palha por um tempo que pareceu horas. Não chorou. Só ficou olhando para o chão de cimento queimado. Leandra leu 3 vezes. Depois foi até o quarto. Sentou-se na beira da cama, onde o pai dormia ainda, porque seu Zé tinha ido dormir cedo, com uma dor nas costas que não passava, e ficou olhando para ele, para as mãos grossas sobre o lençol, para a respiração pesada e inocente de quem não sabia ainda o que tinha assinado. Ela não acordou o pai. Pegou o envelope, colocou a notificação dentro e, na manhã seguinte, tomou o primeiro ônibus para a sede da Fazenda Braga. Eram 42 quilômetros de estrada de terra e asfalto ruim. O ônibus era velho, o banco rangeu quando ela se sentou, e o sujeito à sua frente carregava um saco de cebola que perfumou a viagem inteira. Leandra olhou pela janela com os dentes cerrados. Passou por campos que já foram da família de outras pessoas, passou por cercas novas de arame farpado com a placa metálica do Império Braga Agro fixada a cada 500 metros. Passou por um açude que o pai costumava chamar de o açude do avô Tertuliano, e que agora tinha outra placa, outro dono, outro nome. Tudo o que ela via era Território Braga. O nome do fazendeiro era Raimundo Braga Neto. Ela o conhecia de longe, da forma como se conhece alguém poderoso numa cidade pequena, pela sombra que ele projeta muito antes de aparecer. Sabia que tinha 38 anos, que havia estudado agronomia em Fortaleza e administração em São Paulo, que havia voltado para o Piauí depois da morte do pai, o coronel Elvésio Braga, e em menos de 5 anos havia transformado o que já era grande em algo que beirava o monstruoso. 50 mil hectares. Soja, milho, pecuária, armazéns, esmagadora de grãos. Uma pequena cidade privada com posto de combustível, escola para os filhos dos trabalhadores e hospital veterinário maior do que o postinho de saúde de Floresta Nova. Leandra nunca havia falado com ele, mas conhecia o ódio que o nome dele carregava dentro de casa. Quando o ônibus parou na estrada principal e ela desceu, o sol já estava alto e feroz. A sede da fazenda ficava a 1 quilômetro dali, por uma alameda de oiticicas que davam uma sombra falsa, bonita de longe, insuficiente de perto. Ela caminhou.
Os sapatos eram de couro e tinham uma costura soltando no solado direito. Ela sentiu a pedra entrar no calçado no terceiro minuto de caminhada e não parou para tirar. Se essa história já está tocando você, deixa o like, se inscreve no canal agora, porque aqui você vai encontrar histórias de amor intensas, emocionantes e com finais que ficam no coração. Se inscrever é a única forma de não perder o que vem a seguir. O portão de ferro tinha 2 folhas, uma câmera no alto e um interfone. Um segurança com camisa polo bege atendeu com a cara de quem atende 100 pessoas por dia que não deveriam estar ali. Leandra disse o nome dela. Disse que queria falar com Raimundo Braga Neto. O homem pediu que aguardasse. Ela aguardou 10 minutos em pé, ao sol, sem mexer. Depois, o portão abriu. Ela não sabia, não podia saber ainda, que aquele portão não estava abrindo para deixá-la entrar. Estava abrindo para fechar em torno dela uma armadilha que havia sido montada com muita calma, muito tempo antes de ela ter nascido. Mas isso ela só descobriria mais tarde, quando fosse tarde demais para não sentir. Por enquanto, ela apenas respirou fundo, ajeitou o envelope debaixo do braço e entrou. A secretária de Raimundo chamava-se Berenice. Tinha uns 50 anos, óculos de armação fina e um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Recebeu Leandra na recepção da sede administrativa, um prédio de alvenaria pintado de branco, com piso de porcelanato e ar-condicionado que gelava de um jeito que parecia agressivo depois do calor de fora. Pediu que ela aguardasse numa cadeira de couro sintético marrom que ficava encostada na parede ao lado de uma planta de plástico. Leandra se sentou, tirou a pedra do sapato, esperou. 40 minutos. Não havia revista, não havia água oferecida, não havia qualquer sinal de que alguém se importava com o tempo dela. Mas havia uma janela, e pela janela ela podia ver o pátio da fazenda. Tratores alinhados como soldados, um silo metálico brilhando ao sol, caminhonetes passando devagar na estrada interna, trabalhadores com colete laranja carregando caixas. Era uma operação enorme, precisa, milionária. Tudo funcionava como se o mundo lá fora simplesmente não existisse. Foi quando ela o viu pela primeira vez de perto. Raimundo Braga Neto saiu de uma porta lateral com um celular no ouvido e uma prancheta debaixo do braço. Não estava com roupa de fazendeiro, não tinha chapéu nem bota enlameada. Vestia uma camisa social de linho branco, calça bege e sapato fechado. Era mais alto do que ela esperava. Ombros largos, expressão fechada, a mandíbula firme de quem mastigou decisões difíceis desde cedo. O cabelo tinha alguns fios brancos nas têmporas, prematuros, que ele claramente não se incomodava em esconder. Ele falou ao telefone por mais 3 minutos sem olhar para ela uma vez. Depois desligou. Olhou para Berenice e Berenice apontou discretamente para Leandra. Raimundo virou o rosto. Os olhos eram escuros, fundos, com o tipo de expressão que não entrega nada. Ele a avaliou em menos de 2 segundos. A blusa, o envelope, o jeito como ela estava sentada com as costas retas, e então disse, sem sorrir, "Entra." Ela entrou. O escritório tinha uma mesa grande de madeira escura, 2 cadeiras para visitantes do outro lado e uma janela de vidro inteiro com vista para a alameda de Oiticincas que ela havia cruzado a pé. Havia um ar de terra e de poder naquele cômodo que não vinha dos móveis, vinha de quem se sentava atrás da mesa. Raimundo não convidou Leandra a sentar. Ela se sentou mesmo assim. Ele ficou em pé, apoiando as mãos na superfície da mesa, os olhos nela. "Eu sei quem você é", ele disse. A voz era baixa, controlada. "Você é filha de José Siqueira." "Sou", ela respondeu, e colocou o envelope sobre a mesa com uma firmeza que não tinha de onde tirar senão da raiva. "E esse documento aqui é uma fraude." Raimundo não piscou, não se moveu. Simplesmente esperou, como se tivesse todo o tempo do mundo e ela não tivesse nenhum.
Meu pai tem 62 anos, mal sabe assinar o próprio nome, e ninguém na família autorizou qualquer dívida com o senhor, nem com o Império Braga. Ela continuou, a voz mais firme do que sentia por dentro. O advogado que apresentou esse contrato trabalha para o senhor. Eu fui verificar. O escritório dele fica a 3 quarteirões daqui e tem o logo da Braga Agro na nota fiscal de serviços. Algo passou pelo rosto de Raimundo. Não era surpresa. Era outra coisa, quase admiração, mas contida com muito cuidado antes de virar isso. Você foi atrás disso em 3 dias, ele disse. Não era uma pergunta. Em 2, ela corrigiu. Ele se afastou da mesa, foi até a janela e ficou olhando para fora por um momento. O sol batia de perfil nele, marcando o contorno do rosto com uma dureza que parecia esculpida. Quando falou de novo, a voz estava ainda mais baixa. O documento é válido legalmente, independente do que a senhorita pensa sobre como foi obtido. Seu pai assinou com testemunhas. O notório público registrou. Você pode contratar um advogado se quiser e vai descobrir que vai custar mais do que a dívida e vai demorar mais do que sua família tem de margem. Leandra sentiu o estômago afundar, mas não deixou aparecer no rosto. Então o senhor admite que foi forjado. Eu não disse isso. O senhor disse que eu posso achar que foi. E não negou. Outro silêncio. Raimundo voltou para a mesa, abriu uma gaveta, tirou uma pasta fina e a colocou sobre o envelope que ela havia trazido. Eu tenho uma proposta, ele disse. Você pode escutar ou pode ir embora e contratar esse advogado. A escolha é sua. Leandra olhou para a pasta. Não a abriu. Fala, ela disse. O que ele disse a seguir foi tão absurdo, tão calculado, tão frio, que ela ficou alguns segundos apenas olhando para ele, tentando decidir se ele era sério ou se havia algum elemento da situação que ela estava perdendo. A proposta era simples. Raimundo precisava de uma esposa, não de uma companheira, não de amor, não de cumplicidade. Precisava de uma mulher com quem assinar um contrato de matrimônio antes do 30º dia do mês de setembro, que estava a 23 dias. Era a condição do testamento do pai. O coronel Elvésio Braga havia morrido 2 meses antes, deixando uma cláusula no inventário que bloqueava a transferência de 40% das ações do Império Braga Agro para Raimundo enquanto ele permanecesse solteiro após os 38 anos. Uma excentricidade, talvez uma afronta calculada de um pai que o conhecia bem demais? Mais provavelmente. Se Leandra aceitasse casar com ele, contrato formal, sem obrigações, além da assinatura e da convivência por tempo a combinar, a dívida do pai seria cancelada integralmente. A família poderia continuar na terra onde vivia. Você está me pedindo para vender a minha vida, ela disse. Estou oferecendo um negócio, ele respondeu. Ela saiu sem assinar nada, mas a pasta foi junto, porque ele a colocou na mão dela antes que ela chegasse à porta, e ela, sem entender bem por quê, não a devolveu. Leandra passou a noite seguinte sem dormir. A casinha da família Siqueira tinha 3 cômodos, uma varanda estreita e uma tamarineira no quintal que já estava lá antes de qualquer um deles nascer. À noite, quando o calor abaixava um pouco, era possível ouvir os grilos, e se o vento vinha do lado certo, o barulho distante do gerador da Fazenda Braga, que ficava além do morro com eucaliptos. Leandra se sentou na varanda com a pasta de Raimundo no colo por um longo tempo, ouvindo o pai roncar levemente dentro de casa e a mãe se virar na cama com aquele cuidado de quem não quer acordar ninguém. Ela abriu a pasta. Havia um contrato de 26 páginas, redigido por um escritório de advocacia de Teresina, com todas as cláusulas que Raimundo havia mencionado e outras que ela foi lendo devagar, relendo cada parágrafo com aquela atenção feroz de quem não estudou direito, mas sempre leu tudo com cuidado, porque nunca teve dinheiro para errar. O casamento seria registrado em cartório, a convivência mínima de 90 dias. Ela teria direito a um apartamento em Teresina,
uma conta com mesada mensal, e no prazo de 6 meses após a separação formalizada, receberia uma indenização de R$ 30.000. A dívida do pai era zerada na data da assinatura do contrato matrimonial. Era um negócio, frio, claro, documentado. Ela dobrou o papel, colocou de volta na pasta e ficou olhando para a tamarineira. De manhã, quando Dona Zefinha acordou e foi acender o fogão a lenha para fazer o café, Leandra estava na cozinha, esperando com a pasta sobre a mesa. Contou tudo: a viagem, o escritório, o que Raimundo havia proposto. A mãe ouviu sem interromper, mexendo o café com a colher de pau, de costas, por um tempo longo demais. Quando Dona Zefinha se virou, Leandra percebeu que ela estava chorando, não de susto, não de raiva, de um jeito diferente. O rosto contraído de quem está segurando uma dor velha que acaba de ser cutucada. Leandra levantou, foi até ela, mas a mãe deu um passo para trás. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que parou Leandra no meio do caminho como se fosse uma parede. Mãe! Dona Zefinha sacudiu a cabeça, enxugou o rosto com o pano de prato. Respirou. Quando falou, a voz saiu baixa e rachada. Você não pode casar com esse homem, Leandra. Eu sei que não é o que eu quero, Leandra disse. Mas se não assinar, a gente perde tudo. O pai perde a terra, a gente perde a casa. Não é por isso, a mãe interrompeu. É porque... Parou, fechou os olhos, abriu. Tem coisas que eu nunca te contei. Que tipo de coisas? A mãe demorou. A colher de pau estava na mão dela, imóvel. O café já tinha esquentado e ninguém havia bebido. Do quarto, ouvia-se o pai se mexer e as duas ficaram quietas esperando para ver se ele acordava. E quando o barulho parou, Dona Zefinha falou de novo, mais baixo ainda. O coronel Elvésio, o pai do Raimundo. Ela engoliu em seco. Eu o conheci, Leandra. Há muito tempo. Leandra esperou. Mais do que conheci. O silêncio que veio depois pesou de um jeito que a cozinha pequena não estava preparada para carregar. Leandra ficou olhando para a mãe, para os cabelos brancos presos com um elástico, para as mãos envelhecidas, para a expressão de alguém que guardou uma coisa pesada demais por tempo demais e agora estava deixando cair. E começou a entender, antes mesmo que a mãe terminasse de falar, que havia algo ali que mudaria tudo. Mas Dona Zefinha não terminou. Seu Zé Siqueira entrou na cozinha naquele momento, com os chinelos arrastando no cimento e o rosto ainda mole de sono, e perguntou se o café estava pronto. Dona Zefinha se virou para o fogão. Leandra ficou sentada com as mãos sobre a pasta, o coração batendo fora de ritmo, e soube que a conversa havia acabado antes de começar. Naquela tarde, ela voltou para a Fazenda Braga. Não tinha tomado a decisão. Ou tinha, sem admitir para si mesma. Foi até o escritório de Raimundo. Entrou quando Berenice disse que podia e ficou de pé diante da mesa com a pasta estendida na mão. Ele estava sentado, desta vez, com óculos finos de leitura que tirou ao vê-la entrar. Um gesto pequeno que ela notou sem saber porquê. Tenho condições, ela disse. Ouço. O cancelamento da dívida é assinado hoje, antes do casamento. Não depois, não condicionado. Hoje. Aceitável. Quero um advogado de minha escolha para revisar o contrato. O senhor paga os honorários. Aceitável. Se em qualquer momento o senhor ou qualquer representante do Império Braga Agro tentar pressionar minha família de qualquer forma, o contrato é nulo. Aceitável. Ele disse de novo, na mesma voz plana de sempre. E então, pela primeira vez, desde que ela o conhecia, algo passou pelos olhos dele, que não era frio. Só por um segundo. Depois sumiu. Mais alguma coisa? Leandra respirou. Eu preciso que o senhor me olhe nos olhos e me diga que esse documento do meu pai foi obtido de forma desonesta. Raimundo ficou parado. A mandíbula se contraiu levemente. Depois ele se levantou devagar e a encarou.
A luz da janela batia entre eles dois como uma fronteira. O documento foi obtido de forma desonesta, ele disse. Ela não sabia se acreditou, mas assinou. Os primeiros dias na Fazenda Braga foram uma guerra silenciosa. Raimundo havia providenciado um quarto para ela no casarão principal. Uma ala separada, com banheiro próprio, janela para o pomar e uma cama com colchão que era o mais macio que Leandra já havia dormido na vida, o que de alguma forma a irritou. Não havia intimidade forçada, não havia jantares obrigatórios, não havia qualquer tentativa dele de fingir que aquilo era um casamento real. Havia regras não escritas que os dois entenderam sem discutir. Ela tinha liberdade de ir e vir, podia visitar a família, não precisava aparecer para as refeições. Em compensação, quando houvesse necessidade social, visitas de sócios, reuniões formais, ocasiões em que o casamento precisasse ser apresentável, ela estaria presente. O cartório formalizou tudo numa terça-feira de manhã. 6 minutos de cerimônia civil, 2 testemunhas que ela nunca havia visto antes e provavelmente nunca veria de novo, e um papel com o nome dela embaixo do nome dele. Ela voltou para o quarto dela e ficou parada na janela por um tempo, sem pensar em nada específico. A dívida do pai havia sido cancelada na véspera. Ela havia ligado para seu Zé para contar, não a parte do casamento, só a parte da dívida. E a voz do pai no telefone, tão aliviada, tão cheia de um obrigado que ele não sabia como completar, havia custado mais caro do que ela esperava para ouvir. Na semana seguinte, descobriu algo que não estava no contrato. Havia uma funcionária na fazenda chamada Gracinha, uns 40 anos, cabelo preso, responsável pela administração doméstica do casarão, que tratava Leandra com uma frieza muito específica, diferente da frieza profissional de Berenice. Era pessoal, pequena, calculada. A xícara de café servida sempre morna. O café da manhã retirado da mesa 15 minutos antes do horário combinado. Uma vez, Leandra encontrou o quarto dela com a janela aberta num dia em que tinha chovido e a cama estava úmida. Ela foi falar com Raimundo. Ele ouviu, parado na soleira da sala com os braços cruzados. Depois disse: Gracinha trabalha aqui há 18 anos. Eu não disse que ela não trabalha. Disse que ela está fazendo isso de propósito. Você tem prova? Leandra olhou para ele. Você me pediu para confiar num contrato que seu próprio advogado redigiu. Eu assinei. Agora você me pede prova de que estou sendo tratada como intrusa dentro da casa onde sou suposta esposa. Algo no rosto dele mudou. Não abriu, não amoleceu, mas se ajustou levemente. No dia seguinte, Gracinha foi transferida para outra função. Mas o que veio depois foi pior do que Gracinha. Numa tarde de quarta-feira, 3 semanas após o casamento, um carro de Teresina entrou na fazenda e estacionou na frente do casarão. Saíram 2 homens de terno e uma mulher de uns 35 anos, bem vestida, cabelo escuro e liso, uma pasta executiva na mão. Berenice os recebeu na varanda e levou para a sala principal. Uma sala que Leandra havia cruzado poucas vezes, com móveis caros e um retrato do coronel Elvésio acima da lareira de tijolo. Leandra estava no corredor quando ouviu a voz da mulher. Eu preciso falar com Raimundo sobre a cláusula 43 do testamento. Especificamente sobre a validade do matrimônio. Ela parou. Ficou encostada na parede do corredor, fora do campo visual da porta, e esperou. A voz de Raimundo respondeu de dentro da sala. Mais baixa, ela não conseguiu pegar as palavras. A voz da mulher de terno voltou mais firme. A condição do testamento especifica casamento resultante de vínculo voluntário genuíno, Raimundo. Se qualquer parte contratante vier a questionar a voluntariedade, e nós temos documentação sobre a natureza do acordo, a voz de Raimundo cortou, clara desta vez. Isso é especulação. É o que consta em registro em cartório paralelo.
Um contrato civil de prestação de serviços assinado no mesmo dia que a certidão de casamento, com os mesmos nomes. Leandra fechou os olhos. O contrato matrimonial e o contrato de acordo financeiro, ambos registrados. A mulher de terno estava dizendo que havia um rastro documental que provava a natureza transacional do casamento, o que poderia tornar o vínculo inválido para fins de cumprimento da cláusula do testamento do coronel Elvésio. Se o casamento fosse declarado inválido, as ações bloqueadas do Império Braga não seriam transferidas para Raimundo. Iriam para o segundo beneficiário do testamento, um fundo filantrópico controlado por um conselho de Fortaleza, o que na prática significava que uma fatia bilionária do império que Raimundo havia construído com as próprias mãos escaparia dele de vez. E a dívida do pai? Leandra ainda não sabia o que o cancelamento da dívida valia se o casamento fosse anulado na justiça. Ela foi até o quarto, fechou a porta com cuidado para não fazer barulho e ficou sentada na beira da cama por um longo tempo. A janela estava aberta. O sol da tarde entrava oblíquo, amarelado. Lá fora, os pássaros faziam um barulho comum e indiferente. Ela respirou de um jeito que não era bem respirar, era tentar. A mulher de terno, ela descobriu mais tarde que se chamava Doutora Aparecida Landim, inventariante nomeada pelo espólio do coronel Elvésio. Havia sido contratada não por Raimundo, mas pelos demais herdeiros colaterais que também queriam uma fatia do testamento. Havia um primo em Fortaleza, uma tia em Recife, um cunhado de segundo grau. Nenhum deles havia trabalhado um dia na fazenda. Todos queriam a parte que as ações bloqueadas representavam. E todos eles agora tinham um argumento jurídico sólido para questionar a validade do casamento de Raimundo com Leandra. Ela era o elo fraco. Ela era a prova viva de que o casamento era uma transação. Naquela noite, Raimundo bateu na porta do quarto dela. Ela abriu. Ele estava com a camisa solta, o nó da gravata frouxo, o tipo de desarrumação que em qualquer outra circunstância seria simplesmente o fim de um dia longo, mas que naquele momento parecia a primeira fissura numa parede que ele mantinha fechada havia anos. Ele entrou, ficou de pé no meio do quarto e disse o que precisava dizer sem rodeios, porque era o tipo de homem que não sabia de outra forma. Se isso for para o tribunal, eu posso perder as ações. E se eu perder as ações, a estabilidade jurídica do cancelamento da dívida do seu pai fica em risco também, porque o documento foi assinado por mim como detentor integral do Império Braga Agro, que é exatamente o que eu deixo de ser se o testamento for reaberto. Leandra o olhou. Então o que o senhor quer que eu faça? Não sei, ele disse. E esse foi o momento mais honesto que ela havia ouvido dele desde o primeiro dia. Porque na voz dele havia algo que não era cálculo, não era estratégia. Era simplesmente um homem que havia chegado ao limite do que conseguia controlar. A resposta veio de onde Leandra menos esperava. Ela ligou para a mãe naquela noite, depois que Raimundo saiu do quarto. A ligação foi curta. Dona Zefinha atendia mal o celular, sempre segurava o aparelho longe do rosto, como se tivesse medo de que ele mordesse. Mas, no meio da conversa, quando Leandra disse que havia um problema com o testamento do coronel Elvésio, a mãe ficou em silêncio por tempo demais. Mãe, a senhora ainda está aí? Estou. A voz era diferente, comprimida. O senhor sabe alguma coisa sobre o coronel Elvésio que eu deveria saber? Pausa mais longa ainda. Vem cá, Dona Zefinha disse por fim. Amanhã, venha cá pessoalmente. Não quero falar isso no telefone. Leandra foi no dia seguinte de manhã cedo, antes que o sol ficasse insuportável. Seu Zé havia saído para a roça, ou para o que restava dela, porque agora que a dívida havia sido cancelada, havia a esperança de continuar, mas as sementes precisavam ser replantadas e o trabalho era de muitos meses. A casa estava quieta quando ela chegou. Dona Zefinha estava na cozinha, como sempre,
Mas desta vez não estava mexendo nada, estava sentada, esperando, com as mãos sobre a mesa e um envelope amarelado entre elas. O envelope era velho. Tinha o canto dobrado e uma mancha de umidade antiga que havia desbotado o papel. O nome escrito na frente, a tinta azul desgastada, era Josefa, o nome completo de Dona Zefinha, que ninguém usava há 40 anos. Leandra se sentou. A mãe empurrou o envelope na direção dela sem falar. Dentro havia uma carta, 3 páginas. Letra masculina grande e inclinada para a direita, datada de outubro de 1987. Leandra tinha 2 anos em 1987. Ela leu a primeira linha e sentiu o chão da cozinha fazer aquela coisa que o chão às vezes faz quando a vida muda de direção. Não tremeu, não abriu, simplesmente ficou um pouco menos firme do que estava antes. Josefa, se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de te dizer pessoalmente, e eu nunca fui homem de ter coragem para as coisas que mais importaram na minha vida. Era do Coronel Elvésio Braga. Leandra leu a carta inteira 2 vezes. Depois, a dobrou com cuidado, a colocou de volta no envelope e ficou olhando para a mãe. Dona Zefinha estava chorando de um jeito silencioso, sem soluço. Só as lágrimas escorrendo pelo rosto, com a constância de quem chora por dentro há muito tempo, e de vez em quando as lágrimas simplesmente transbordam. A carta explicava tudo e destruía tudo ao mesmo tempo. Antes de se casar com a mulher que viria a ser a mãe de Raimundo, uma moça de família de Parnaíba, casamento de conveniência política e econômica, o Coronel Elvésio havia tido um relacionamento com Dona Zefinha, então com 22 anos, filha de trabalhadores rurais que meavam terra nos limites do que seria o embrião do Império Braga. Não foi um caso rápido. Durou 2 anos. Ela havia ficado grávida. Ele havia pedido que ela não tivesse o filho, não com raiva, não com crueldade, com o tipo de covardia calma de quem tem muito a perder. Ela tinha dito que não, que teria a criança, e ele havia ido embora para o casamento arranjado, levando consigo a promessa vaga de ajudar de longe. A criança nasceu em 1985, 2 anos antes de Leandra. A criança era um menino. E o Coronel Elvésio, que jamais havia reconhecido a paternidade em cartório, havia dado a esse filho o nome que a mãe escolheu. Porque a mãe era Dona Zefinha, e o filho era seu Zé Siqueira, que na época tinha 16 anos e que nunca soube que o homem que aparecia discretamente para deixar um envelope com dinheiro para a avó de Leandra era, na verdade, seu pai biológico. Leandra ficou parada com o envelope na mão. A conta que ela estava fazendo na cabeça era simples e impossível ao mesmo tempo. Se seu Zé Siqueira era filho do Coronel Elvésio, então seu Zé era meio-irmão de Raimundo Braga Neto, o que tornava Leandra sobrinha de Raimundo por sangue, não por sangue direto, não por grau que a lei considerasse impeditivo para o casamento, mas por uma ligação que mudava a natureza de tudo o que havia acontecido entre as 2 famílias. O ódio do Coronel Elvésio pelo Siqueira não era o ódio de um poderoso por trabalhadores que ele desprezava. Era a raiva de um homem que havia abandonado um filho e que passava a vida inteira tentando enterrar a prova viva desse abandono. Primeiro, empurrando a família para longe, depois cercando-os com dívidas e pressões para que fossem embora de vez, para que nunca virassem a esquina certa e descobrissem o segredo que ele havia levado para a cova. E o testamento. A cláusula que exigia que Raimundo se casasse até os 38 anos, sob pena de perder parte das ações. Leandra releu isso na cabeça com o que sabia agora. O Coronel Elvésio havia incluído aquela cláusula no testamento com um propósito, não para ver o filho casado. Para forçar Raimundo a uma situação em que a única mulher disponível no tempo certo, pela lógica da dívida forjada, pela sequência de eventos que o próprio coronel havia plantado como peças de um jogo,
fosse exatamente Leandra Siqueira. O velho coronel havia morrido, mas havia morrido depois de montar o tabuleiro inteiro. Ela não conseguiu falar por um tempo. A mãe também não disse nada. As duas ficaram na cozinha com o barulho dos grilos lá fora e o cheiro de fumaça apagada do fogão. E Leandra pensou em Raimundo, no rosto fechado, nos olhos que não entregavam nada, na voz que disse: o documento foi obtido de forma desonesta, com aquela firmeza estranha de quem confessa, sem entender completamente o que está confessando. Raimundo não sabia. Ela tinha certeza. O homem que havia montado o trato frio, que havia cancelado a dívida do pai e assinado o contrato sem piscar, ele não sabia que havia crescido com um meio-irmão a 40 quilômetros, não sabia que o pai havia plantado aquela cláusula para forçar exatamente aquela aproximação, não sabia que o ódio que havia herdado junto com a terra era a armadura que o pai havia construído para se proteger da própria culpa. Ela precisava contar para ele, e não sabia se sobreviveria ao que aconteceria depois. Leandra dirigiu de volta para a fazenda com a carta de Dona Zefinha no banco do passageiro, dobrada dentro do envelope amarelado, e as mãos tão firmes no volante que os nós dos dedos esbranquiçaram nos primeiros 20 quilômetros. Depois de um tempo, pararam de esbranquiçar, não porque ela havia relaxado, mas porque o corpo cansa de segurar tensão e simplesmente desiste de mostrar. Ela parou o carro num trecho de estrada entre dois campos de soja. Terra de Raimundo era sempre terra de Raimundo, onde havia uma sombra de um umbuzeiro torto que crescia impossível entre o asfalto e a cerca. Desligou o motor. Ficou ali. Não era choro que estava tentando conter, era outra coisa, o tipo de vertigem que vem quando a realidade muda de forma rápida demais para que o corpo acompanhe. Ela havia passado a vida inteira ouvindo que os Braga eram o inimigo. Havia carregado isso na espinha, havia construído sua bravura em cima disso, havia atravessado aquele portão de ferro com esse combustível. E agora a carta na bolsa dizia que o inimigo era também família, que o ódio entre as duas casas era filho de uma covardia antiga que nenhum dos dois havia escolhido. Um buzeiro tinha uma vaga ao lado. Um passarinho pousou no galho mais alto, ficou por uns 3 segundos e foi embora. Ela pegou o envelope, abriu de novo e leu a última página da carta. A parte que não havia relido na cozinha da mãe, porque a mãe estava na sala e ela havia dobrado o papel rápido demais. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, Josefa, mas te peço uma coisa. Não deixa esse ódio chegar nos filhos. O que foi meu erro não é a herança deles. Eles vão se machucar com isso e não vão saber por quê. Eu conheço bem essa dor, a dor de pagar por algo que não escolheu. Não quero isso para eles. Leandra dobrou o papel. O coronel Elvésio havia escrito isso. Havia pedido exatamente isso. E depois havia passado o resto da vida fazendo o oposto. Havia deixado a dívida, havia forjado o documento, havia construído o testamento como uma armadilha. Ou havia tentado, a seu modo torto e contraditório, cumprir o que havia prometido, forçando os dois lados a se encontrarem, a descobrirem, a não poderem mais fingir que o ódio fazia sentido. Ela não sabia. Não havia como saber o que havia no coração do velho coronel, porque os mortos não explicam, mas havia aquelas palavras. E havia a escolha que ela precisava fazer agora. Chegou na fazenda às 3 da tarde. Pediu para Berenice avisar que precisava falar com Raimundo. Berenice disse que ele estava numa reunião. Leandra disse que esperaria. Esperou 40 minutos na mesma cadeira de couro sintético marrom da primeira vez, mas desta vez sem a pedra no sapato e com o envelope no colo. E quando a porta do escritório abriu e ele a chamou, ela entrou e fechou a porta ela mesma. Raimundo estava com a gravata afrouxada de novo. Havia um mapa do estado na parede que ela nunca havia notado antes, com marcações de caneta vermelha em vários pontos.
terrenos, rotas, projetos. A luz da tarde entrava pela janela de vidro inteiro e havia poeira dourada no ar, o tipo de coisa que você só vê quando a luz pega no ângulo certo. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Antes de você abrir, ela disse, eu preciso te dizer uma coisa. Ele ficou olhando para ela. Você não sabia de nada disso. Eu tenho certeza disso. E o que tem nesse envelope vai machucar. Não porque é culpa sua, mas porque às vezes a dor maior vem das coisas que aconteceram antes da gente nascer e que a gente carrega sem saber o nome. Raimundo não disse nada, mas algo na postura dele mudou. Uma rigidez que baixou levemente, como uma maré que começa a virar. Ele abriu o envelope. Leu devagar. Leandra ficou de pé, encostada na parede, e olhou para o mapa enquanto ele lia. Para aquelas marcações vermelhas que representavam anos de trabalho de um homem que havia herdado um império junto com um ódio que não entendia de onde vinha. Raimundo leu as 3 páginas, dobrou com cuidado, como havia feito a mãe. Ficou com o envelope na mão por um tempo. Depois colocou sobre a mesa e ficou olhando para ele. Leandra não disse nada. O silêncio era o tipo que não pede para ser preenchido. Quando Raimundo levantou o rosto, ela viu. E não havia como não ver, porque era grande demais para caber dentro de um homem que passara a vida inteira mantendo tudo guardado. Uma lágrima. Só uma, no canto do olho esquerdo, que ele não enxugou. Que ele deixou ficar ali porque talvez não tivesse mais energia para conter. A mandíbula estava contraída com uma força que parecia dolorosa. As mãos sobre a mesa tremiam levemente, não sacudindo, só aquele tremor mínimo de quando os músculos não conseguem mais fingir. Ele sabia, Raimundo disse. A voz estava intacta, mas só por pouco. O velho sabia de tudo isso e ficou me olhando a vida inteira sem dizer uma palavra. Leandra não confirmou nem negou, só ficou ali e isso foi suficiente. Eu tenho um tio, ele disse, e havia uma estranheza no jeito que a palavra saiu, não de sentimentalismo, mas de espanto, como quem descobre o nome de uma cor que via há anos sem saber chamar. Seu Zé Siqueira é meu tio. É. Ele passou a mão pelo rosto. Respirou de um jeito que não era fôlego, era estrutura. O tipo de respiração que serve para não desmoronar. E você? Sou sua sobrinha por sangue em 2º grau, ela disse. Não há impedimento legal. O casamento é válido. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não sabia nomear ainda. Não era gratidão, não era alívio. Era algo mais antigo e mais difícil. O tipo de coisa que não tem nome, mas que reconhecemos quando aparece no rosto de alguém que acabou de perceber que não está tão sozinho quanto acreditava. Por que você me contou isso? Ele perguntou. Você podia ter ficado com essa carta, usada de outra forma. Leandra ficou um momento sem responder. Porque o seu pai pediu na carta que o ódio não chegasse nos filhos. Ela disse por fim, e alguém precisava obedecer. A segunda lágrima veio. Raimundo não a escondeu. As ações do Império Braga Agro foram transferidas para Raimundo 3 semanas depois, sem contestação. A doutora Aparecida Landim havia levado o caso para um pré-julgamento e o argumento sobre a voluntariedade do casamento havia sido apresentado. Mas o que os advogados dos herdeiros colaterais não esperavam era que Raimundo comparecesse à audiência preliminar com 2 documentos que desmontavam a acusação. O primeiro era uma declaração pública em cartório afirmando que o cancelamento da dívida e o contrato matrimonial eram transações separadas e independentes, assinados em datas diferentes e por razões diferentes. O segundo era um documento que Leandra havia assinado espontaneamente.
uma declaração manuscrita e reconhecida em cartório em que ela afirmava, com suas próprias palavras, que havia entrado no casamento por vontade própria, após análise livre das circunstâncias, e que qualquer alegação contrária era inverídica. O juiz arquivou o pedido. O primo de Fortaleza recorreu. Perdeu. A tia de Recife contratou outro advogado. Perdeu também. O Império Braga Agro permaneceu inteiro. E Leandra Siqueira continuou como esposa de Raimundo Braga Neto. Não por contrato, mas porque em algum momento entre aquela tarde com o envelope amarelado e o arquivamento do recurso final, as coisas haviam mudado sem que nenhum dos dois tivesse votado nisso. Não havia sido um processo bonito ou cinematográfico. Havia sido uma série de conversas difíceis, jantares em que nenhum dos dois sabia ao certo o que fazer com o silêncio, caminhadas pela propriedade em que Raimundo mostrava as coisas que havia construído com um orgulho que ela foi aprendendo a separar da arrogância, porque o orgulho era legítimo, o homem havia trabalhado de verdade. E só havia sido duro com os Siqueira porque havia herdado um ódio sem explicação e nunca havia tido motivo para questionar. Quando teve motivo, questionou. Isso contou. Seu Zé Siqueira e Raimundo Braga Neto se encontraram numa tarde de novembro, 3 meses depois de tudo. Foi Leandra quem organizou o encontro, não como revelação dramática, não como confronto, simplesmente um almoço na varanda da casinha do Siqueira com arroz, feijão, carne de sol e farinha. Raimundo chegou sem gravata, de camisa simples, sem motorista. Seu Zé foi até a beira da estrada receber quando viu o carro parar. Não sabia ainda o que o levava ali, só sabia que era o marido da filha e que merecia hospitalidade. Dona Zefinha ficou na cozinha o almoço inteiro. Não saiu. Leandra levou comida para ela num prato separado, e a mãe comeu de costas para a janela que dava para a varanda, com o garfo devagar, sem falar. Leandra e Raimundo contaram para seu Zé depois da sobremesa. Seu Zé ficou parado com a xícara de café na mão por um tempo tão longo que o café esfriou. Depois pousou a xícara na mesa, levantou-se e foi até a janela da varanda olhar para o campo. Raimundo ficou sentado, quieto. Leandra ficou entre os dois, em pé, sem saber se devia falar. A tamarineira no quintal estava carregada de frutas maduras que ninguém havia colhido ainda, e o vento trouxe um cheiro ácido e doce ao mesmo tempo. Seu Zé virou para Raimundo. Tinha os olhos vermelhos, mas a voz saiu inteira. Você sabia? Não, Raimundo disse. Soube pelo mesmo dia que você. Seu Zé ficou olhando para ele por mais um tempo. Depois, assentiu com a cabeça. Devagar, sem pompa, o gesto simples de quem não tem mais onde colocar a raiva, porque a raiva perdeu o endereço. Vai querer mais café? Seu Zé perguntou. Quero, Raimundo disse. E Dona Zefinha, que havia estado quieta na cozinha o tempo todo, apareceu na porta com a chaleira na mão e os olhos ainda úmidos, e encheu as xícaras dos dois sem olhar para nenhum e sem dizer uma palavra. E isso foi o mais próximo que ela chegou de fazer as pazes com tudo o que havia guardado por 40 anos. Os meses que se seguiram foram o início de uma história diferente. Não fácil, não perfeita, não o tipo de coisa que cabe numa linha de resumo. Havia dias em que Raimundo chegava em casa com o peso das decisões de um império e não sabia como deixar isso do lado de fora da porta. E Leandra havia aprendido que silêncio não era abandono naquele homem. Era a forma que ele tinha de processar. Havia dias em que ela mesma chegava de Floresta Nova com a cabeça cheia do pai, da mãe, das coisas que cresciam e das que ainda precisavam ser reparadas. E ele havia aprendido a perguntar sem pressionar. Aprenderam um ao outro. Não foi amor de estalo, não foi revelação de um dia. Foi o tipo de amor que nasce quando duas pessoas que escolheram desconfiar uma da outra começam, aos poucos, a preferir não ter que fazê-lo mais.
3 anos depois, numa manhã comum de março, Leandra estava na varanda do casarão da Fazenda Braga, com uma xícara de café quente e o sol nascente pintando o campo de soja de uma cor que mudava a cada minuto. Raimundo saiu da porta de trás, com o cabelo ainda úmido do banho e os óculos de leitura sobre a cabeça, um hábito que ele havia desenvolvido de esquecer os óculos ali, e veio sentar-se ao lado dela sem dizer nada. Ficaram os dois olhando para o campo. Depois ele pegou a mão dela, não com drama, não com declaração, simplesmente pegou, como quem pega algo que já é seu há algum tempo e que às vezes esquece de reconhecer. Ela deixou ficar. No quintal da casinha de Floresta Nova, seu Zé Siqueira estava plantando. A terra havia voltado a produzir. Dona Zefinha havia dito, numa tarde que pareceu insignificante, mas que Leandra guardou que havia dormido bem pela primeira vez em muitos anos. E o envelope amarelado estava guardado na gaveta de Leandra, dentro do casarão. Não jogado, não destruído, mas guardado como se guardam as coisas que doem demais para manter à vista e que, ao mesmo tempo, não podem ser esquecidas. Às vezes, numa noite quieta, ela abria a gaveta e passava o dedo sobre o canto dobrado do papel e pensava no coronel Elvésio, naquele homem torto e complexo que havia plantado ódio e segredo e, ao mesmo tempo, lá no fundo de uma carta que demorou 40 anos para ser lida, havia pedido que os filhos fossem poupados. Ele não havia conseguido poupar, mas havia deixado as sementes para que eles mesmos pudessem tentar. E foi isso que eles fizeram. Raimundo Braga Neto, o fazendeiro que disse que não precisava de amor, só de uma assinatura, aprendeu que há coisas que nenhum contrato prevê, que uma mulher que entra pela sua porta com uma pedra no sapato e o olhar de brasa pode ser, sem que ninguém planeje, exatamente o que faltava para que uma vida inteira passasse a fazer sentido. E Leandra Siqueira, a filha de meeiro que atravessou aquele portão de ferro para exigir o que era seu, descobriu que às vezes o que é seu não é o que você foi buscar, é o que você encontra quando para de ter medo de olhar. Até hoje, sempre que passa na frente daquele portão de ferro da Fazenda Braga, aberto agora, sem cadeado, sem o segurança de camisa bege, Leandra lembra daquele dia de agosto com o sol cor de brasa. E pensa, se eu tivesse voltado no ônibus com a pedra no sapato, o que teria sido de mim? A resposta nunca muda. Teria sido menos. Se essa história falou com o seu coração, compartilha com alguém que precise ouvir que sempre há espaço para um recomeço, que o ódio herdado pode ser devolvido, que o amor que chega de um jeito duro, às vezes, é o que mais fica. Deixa o seu like e inscreve no canal. Aqui nascem histórias criadas para serem sentidas, não só ouvidas. E me diz, de qual cidade você está nos ouvindo hoje?